Capítulo 29, questão conceitual 6. Ordene em sequência da mais positiva para a mais negativa as energias potenciais o A até o F dos 6 dipolos elétricos no interior do campo elétrico uniforme, na figura Q29.6. Explique. O valor absoluto da energia potencial não tem, na verdade, um significado físico. O que tem significado físico é a diferença de energia potencial. Por quê? Porque o valor absoluto da energia potencial depende de um valor de referência. Dessa forma, você colocar a energia da mais positiva para a mais negativa significa, na verdade, você ordenar da maior para a menor energia potencial. A ideia do problema é essa. E, para isso, vamos entender como é que um dipolo funciona dentro de um campo elétrico. Na verdade, o que a gente tem é uma carga positiva que dentro desse campo elétrico está sofrendo uma força F na mesma direção e sentido que o campo elétrico, né? A força sobre a carga positiva, e a gente tem uma carga negativa que faz parte também no dipolo, que está sofrendo uma força na mesma direção, mas em sentido oposto ao campo elétrico. Bom, o que acontece é que a montagem desse dipolo faz com que essas duas cargas não fiquem soltas, né? Então elas não vão andar livremente. Elas, na verdade, ficam unidas por alguma outra coisa que, na verdade, não importa. Então o dipolo é feito exatamente por duas cargas que estão unidas de alguma forma, por isso a distância delas permanece constante. E ao aplicar um campo elétrico, você tem, na verdade, esse sistema. Quer dizer, ele está sofrendo num dos seus extremos uma força no sentido e está sofrendo no outro extremo uma força no sentido contrário. Dessa forma, o que você tem é um sistema que sofre um torque. Certo? A soma das forças é zero, porque as cargas são as mesmas e o campo elétrico é o mesmo, então, consequentemente, as forças são as mesmas. Então, por isso, o seu centro de massa não se move. Mas o fato da força não estar sendo aplicada na mesma direção faz com que o sistema gire. Isso é, ele vai sofrer um torque nesse sentido. Bem, a ideia funciona assim. Se por acaso eu colocar o meu dipolo nessa direção, onde eu tenho a carga positiva nesse extremo e a carga negativa nesse extremo, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho uma força sobre a carga positiva nessa direção e sentido e a força sobre a carga negativa nessa direção e sentido. Bom, quando ela está nessa posição, o torque é zero. Você não está sofrendo rotação nenhuma. Ele está em equilíbrio estável. Por que ele está em equilíbrio estável? Se por acaso eu girar o dipolo para esta posição que eu desenhei anterior, se eu girar ele nessa posição que está aqui e soltar, significa que o dipolo vai sofrer o torque, vai ser acelerado até chegar de volta a essa posição. Como ele está sendo acelerado, ele chega com essa posição com velocidade. Isso é, eu saí do repouso, girei, e quando eu largo de volta, ele volta quando ele chega com alguma velocidade, a uma velocidade de rotação. Então, consequentemente, o que eu tenho aqui é um ganho de energia. Então, quando eu giro o dipolo ganha energia por causa disso. Então, o ato de girar o dipolo neste sentido, girar o dipolo dessa posição, né, na horizontal para essa posição na vertical, significa que eu estou girando, que eu estou dando energia ao dipolo. Se eu continuar girando, eu vou continuar dando energia. Por quê? Porque se eu largar, ele volta quanto mais eu girar ele, mais ele volta com velocidade maior. Mais ganho de energia cinética ele vai ter. Ora, esse sistema é simétrico. Se eu girar ao contrário, se eu girar de tal forma que o dipolo fique com esta configuração, né, com a carga positiva sofrendo força para este lado e a carga negativa sofrendo força para este, certo? Se eu girar o dipolo de tal forma a ter esta configuração que está aqui embaixo,
eu vou dar exatamente a mesma quantidade de energia, porque se eu largar, ele vai voltar com a mesma energia cinética, independente do sentido que eu girar. Então, se eu giro para um lado ou se eu giro para o outro, não faz diferença. Eu vou ganhar a mesma quantidade de energia potencial, consequentemente, se eu largar, potencialmente essa energia pode ser transformada em cinética quando ele chegar na horizontal ou em qualquer ponto do caminho da trajetória desse giro, dessa rotação. Bem, então se a gente der uma olhada para as configurações do dipolo que estão colocadas ali, a gente pode dizer o seguinte, de cara. Se eu considerar como referência a posição D, que é exatamente a posição do equilíbrio estável, é a posição que em qualquer situação, se eu largar o dipolo, a tendência dele é voltar para essa posição, então ele é a posição de equilíbrio estável. Se eu giro ele para um lado, se eu giro ele para o outro, dá no mesmo, isso é, eu vou ter a mesma quantidade de energia. De cara, eu sei que a energia na configuração E é igual à energia na configuração F. Porque o ato de eu girar ele perpendicular, como está colocado no E, eu vou gastar a mesma quantidade de energia do que girar ele para a configuração F, porque o sistema é simétrico. Então a posição EF, a quantidade de energia é a mesma. Bom, a B está no meio do caminho entre o D e o E, o F. No caso, D e o E. Está no meio do caminho entre D e o E. Então, girar até a configuração B, eu dou uma quantidade de energia. Girar até a configuração E, eu vou estar dando mais energia. Se eu girar ele do E para o C, certo? Eu vou estar dando mais energia ainda. Se eu girar ele do C para o A, eu vou estar dando mais energia ainda. A configuração A é o estado de maior energia potencial, certo? Do dipolo. Apesar de que também é um estado de equilíbrio, mas é um equilíbrio instável, certo? Quer dizer, você está nesta configuração, você tem a carga negativa que está sofrendo força neste sentido e a carga positiva que está sofrendo força no sentido contrário. Então a soma das forças é zero. Se eu colocar exatamente na horizontal, ele nem vai sair do lugar. Mas qualquer soprinho que eu der, qualquer coisinha que eu faça, a tendência dele é voltar para a posição D, ganhando energia cinética. Ele vai chegar no ponto D ganhando energia cinética e vai ficar oscilando até perder energia se tiver alguma coisa que faça ele perder. Então o estado A é o estado de maior energia potencial. Só para a gente ter uma analogia clara, essas situações é como se eu tivesse energia potencial gravitacional no morro. Isso é, se eu ponho o corpo na posição mais embaixo, certo? Na posição mais embaixo, e usar essa posição como referência, qualquer posição no meio do caminho eu vou ganhar energia gravitacional. Se eu coloco ele exatamente em cima do morro, é a posição de energia potencial máxima, mas ele está em equilíbrio, mas é um equilíbrio instável. Qualquer soprinho que eu der, a tendência dele é cair de volta para um lado ou para o outro. Mas ele está em equilíbrio, mas ele não deixa de ter exatamente a energia potencial máxima pelo fato de estar na maior altura. A relação entre a posição A e a posição D é basicamente essa. Isso é, você estaria na posição D se você estivesse mais embaixo, a energia potencial mínima, e você estaria na posição A se você estivesse lá em cima, que é a energia potencial máxima. Bom, se a gente levar tudo isso que eu falei em consideração, a energia potencial em A é a maior energia potencial que a gente tem. Ela é maior que a segunda energia potencial, a maior energia potencial, que é a energia potencial em C. Certo? Depois de C, a gente tem, ela é maior que a energia potencial em E, que é igual à energia potencial em F. Certo? E depois vem a energia potencial em B e, consequentemente, o estado de menor energia aqui, que é a energia potencial em D. Certo?
Então é dessa forma que funciona as energias potenciais no caso de uma rotação, que é o caso do dipolo. Bom, e é o que ele chama, o que ele está chamando no problema, ele diz da mais positiva para mais negativa. O que significa isso? Da maior energia potencial seria a mais positiva e a menor energia potencial, que é a mais negativa, que é exatamente a energia potencial em D. É isso.